Às vezes, o movimento de reforma é acusado por alguns membros da Igreja Adventista de ser um movimento separatista. Logicamente, essas pessoas desconhecem os fatos e, portanto, acabam de forma desavisada repetindo essa informação que é destituída de qualquer verdade. A de que fomos nós que causamos a divisão e separação da Igreja Adventista. Isso tem sido espalhado como se fôssemos nós os causadores de tal separação e que a Igreja Adventista, como uma organização boazinha, queria então manter a união. Vou te falar, isso o que alguns dizem por aí, de que fomos nós os causadores de tal separação, é tudo uma grande e imensa mentira. A separação que a Igreja Adventista causou foi por dois motivos. Primeiro, a separação causada pela apostasia da Igreja. Neste caso, aplica-se o mesmo texto que causou a separação em outros momentos. Veja, depois de longo e tenaz conflito, os poucos fiéis decidiram-se a dissolver toda a união com a Igreja apóstata, caso ela ainda recusasse libertar-se da falsidade e idolatria. Viram que a separação era uma necessidade absoluta, se desejavam obedecer à palavra de Deus. Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas. A separação foi provocada, portanto, pela própria Igreja, pelo fato da Igreja Adventista não reconhecer o erro que havia cometido e por tentar submeter os fiéis à mesma apostasia. É nesse sentido que um dos líderes do movimento de reforma disse: queridos irmãos, vedes por nossa presença e pelas discussões que nosso sincero desejo é proclamar a mensagem em união. Em consideração deste fato, apelamos também aqui, antes de nos separarmos totalmente da Igreja. A responsabilidade do que acontecerá depois recai sobre vós. Com o movimento de reforma, se cumpriu novamente os mesmos eventos descritos no processo de surgimento da Igreja Adventista. Amavam suas igrejas e repugnava-lhes o separar-se delas. Mas como vissem suprimido o testemunho da palavra de Deus e negado o direito de investigar as profecias, compreenderam que a lealdade para com o Senhor lhes vedava a submissão. Não poderiam considerar os que procuravam excluir o testemunho da palavra de Deus como constituindo a Igreja de Cristo, coluna e base da verdade. Daí os se sentirem justificados em desligar-se dessas congregações. No verão de 1844, aproximadamente 50.000 se retiraram das igrejas. Mas e a Igreja Adventista? Apostatou para que tal divisão pudesse ocorrer? Veja o que pode ser lido no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 514. Igreja Adventista do Sétimo Dia, apostasia e volta ao mundo. O que se poderia então esperar dos fiéis? Que eles seguissem a Igreja nesta apostasia e nessa volta ao mundo? Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não, os sinceros, honestos e fiéis não poderiam, juntamente com a Igreja, se tornarem inimigos de Deus.
Outro texto afirma: a Igreja Adventista deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Quando a Igreja Adventista concretizou essa ida ao Egito, ao se colocar contra a lei de Deus, os fiéis deveriam tê-la seguido nesta viagem final para o Egito ou manter seu curso separados da igreja, indo em sentido contrário, indo rumo a Canaã. Para você que acha que a Igreja Adventista voltou dessa viagem para o Egito e que agora você está seguindo junto com a igreja para a Canaã celestial, pergunto: o que melhorou desde os dias em que Armand White afirmou estar a igreja fazendo esta viagem para as trevas do Egito até os dias de hoje? Reflita. E você? Com qual povo você está caminhando? Com uma igreja ou organização que pela apostasia se separou dos fiéis e que deixou de seguir a Cristo e foi para o Egito? Ou com um povo que carrega a arca de Deus, contendo como distintivo os mandamentos de Deus e a fé de Jesus? Enquanto a inspiração afirma que a Igreja Adventista voltou para o Egito, a mesma inspiração aponta outro povo que segue rumo a Canaã. Mas há um povo que levará a arca de Deus. Dentre nós sairão alguns, os que deixaram de seguir a Cristo e voltaram para o Egito, que não mais levarão a arca. É muito interessante outra característica deste povo ou desta igreja que sairia do povo de Deus e que voltaria para o Egito. Veja, muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele.